Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Um bate-bola sobre a reportagem do G1 e o Ayurveda sobre um tema que incomoda muita gente: hemorroidas. Como será a visão do Ayurveda em relação a essa doença? Hoje, uma reportagem do G1 apresentou a posição de alguns profissionais da medicina, especialistas em coloproctologia, sobre a relação entre aparecimento de hemorroidas e determinados hábitos diários. De acordo com a matéria, as hemorroidas ocorrem quando os vasos sanguíneos da região do reto inflamam ou incham, podendo sangrar ou sair para fora do ânus. Mais do que isso, a matéria também mostrou que a qualidade das fezes pode influenciar indiretamente a formação das hemorroidas e apontou como fatores de risco: uso de papel higiênico, levar o celular para o banheiro na hora de fazer cocô e ficar mais de 5 minutos sentada ou sentado, fazer muita força para evacuar, segurar a vontade de ir ao banheiro por muito tempo e fazer musculação com cargas altas. Em relação aos tratamentos, os médicos diferenciaram casos agudos, que ocorrem por algum problema pontual, como uma disenteria, por exemplo, e casos crônicos. E quando este não é cirúrgico, as recomendações mais utilizadas são mudanças comportamentais, aumento da ingestão de líquidos e de fibras para melhorar o bolo fecal. Em períodos de inflamação aguda, podem ser prescritas pomadas, banhos de assento e medicamentos orais para melhorar os sintomas. De forma geral, no Ayurveda, tendemos a concordar com boa parte da reportagem, até porque, para a gente também, hemorroidas tem a ver com essa questão dos costumes e hábitos diários. No entanto, o primeiro e mais importante destaque para esse desequilíbrio, com certeza, seria a alimentação. A ingestão em excesso de alimentos leves, alimentos secos, apimentados, gordurosos, fritos, bebidas alcoólicas pode sim causar hemorroidas. Somado à má alimentação está o estilo de vida. Então, praticar muito exercício físico, levantamento de peso, dormir de dia, andar muito tempo de bicicleta, viver em local com clima muito quente sem adequar a sua rotina para essa temperatura, tudo isso pode ser causa de hemorroidas, segundo o Ayurveda. Ocorre que um ou mais desses motivos citados agravam os doshas que estão alojados na região anal e causam um bloqueio no reto. Este bloqueio vai exercer uma pressão sobre a região e os vasos sanguíneos vão se dilatar, resultando, portanto, no que a gente chama de hemorroida, e que podem ser internas ou podem ser externas. Os primeiros sintomas podem ser constipação, debilidade, som borbulhante no abdômen, emagrecimento, regurgitação, cansaço nas pernas, quantidade reduzida de fezes. Além disso, para o Ayurveda, além de ser aguda ou crônica, a hemorroida pode ser proveniente de desequilíbrio Vata, Pitta ou Kapha. Se você quiser saber detalhes sobre os sintomas de hemorroidas relacionados a cada um dos doshas, vai no texto de hoje, com o mesmo nome desse episódio, lá no site www.ayurvedabrasilpodcast.com.br. Aqui eu vou falar de forma geral, mas lá eu detalhei muito mais características de cada um dos doshas em relação a hemorroidas. Beleza? O tipo Vata apresenta excesso de gases, ressecamento, formigamento, dor e rigidez. O tipo Pitta apresenta formação de massa com coloração azulada ou amarelada. É mais mole, oleosa, pode ter mau cheiro no sangramento, febre e queimação. A do tipo Kapha é mais espessa, esbranquiçada, mais larga, mais untuosa, mais firme. Pode estar associada com coceira e dor leve e também com muco nas fezes. Para a Ayurveda, os fatores comportamentais apresentados pela reportagem do G1 são fatores de agravamento das hemorroidas e não somente delas. Se você escutou o episódio 2 deste podcast, você já sabe que as fezes que apresentam ressecamento ou muco, constipação, diarreia, que precisa fazer força para sair, podem ocasionar os mais variados tipos de desequilíbrios e de doenças, pois elas indicam, antes de mais nada, que a sua capacidade de digestão não está nada bem.
Como na perspectiva ayurvédica a indigestão é característica comum dos vários tipos de hemorroida, são tomadas medidas para restaurar o Agni, que é o fogo digestivo. Além de restaurar o Agni, o desequilíbrio é observado a partir do dosha viciado, de maneira que a alimentação e os medicamentos sejam os mais adequados para cada caso. A partir deste diagnóstico, é sugerida uma mudança na alimentação e na rotina para melhorar a Agni. Quando necessário, é indicado o medicamento ayurvédico como laxantes para casos de constipação ou de ressecamento das fezes. O objetivo é facilitar o fluxo e a eliminação de gases e de fezes para que a pressão sobre os vasos sanguíneos diminua e, gradualmente, os sintomas sejam controlados. Existe uma diferença com o protocolo da medicina contemporânea, indicado na reportagem sobre a ingestão de fibras e líquido. Para o Ayurveda, nem todas as pessoas podem fazer uma dieta rica em fibras sem ser, ao menos, acompanhada por um tipo de gordura boa, por exemplo, ghee ou óleo de gergelim. Aqui entra a importância de observar as características dos doshas em desequilíbrio, pois a ingestão de líquido e de fibras sem gordura pode aumentar a constipação em pessoas com vata dosha viciado ou em pessoas com um Agni muito baixo. Você pode escutar o episódio 6 desse podcast, onde eu comento sobre quem consome fibras, mas vive constipada. Voltando, outro fator importante para quando existe um sangramento é o uso de drávias, ou seja, substâncias que tenham capacidade de estancamento e ou de medidas de resfriamento para interromper o sangramento. Agora, se eu fosse generalizar o que seria uma dieta saudável para quem está com hemorroida e precisa de ajuda para aliviar a situação, eu diria que arroz vermelho, lentilha rosa, ghee, pípali, sopa de legumes leves preparadas com gengibre, coentro e ghee. Trocando em miúdos, alimentos nutritivos, leves, que aumentam a capacidade digestiva e desinflamam o corpo. E aqui vale uma observação sobre a pípali. A pípali é a chamada pimenta longa indiana e ela é excelente para aumentar a Agni, ou seja, aumentar a capacidade digestiva, mas não superaquecer o corpo como acontece com outras pimentas. Por isso ela é tão interessante no caso de hemorroidas. Agora, se você tem hemorroidas, é preciso cuidar e reequilibrar o corpo logo no início, para que ela não fique crônica, para que você se livre dela o mais rápido possível. E para isso, o melhor a fazer é procurar um profissional do Ayurveda e realizar a sua consulta personalizada, além de estar acompanhada já por tratamento médico convencional, é óbvio. Se você curtiu esse tema e quer que eu faça outros bate-bolas sobre medicina contemporânea e Ayurveda, escreve lá no site o tema que você quer e eu transformo ele em podcast, combinado? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar todas as terças e quintas, 19 horas, e eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!